com a proteção de Deus, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 18 horas e 17 minutos, declaro aberta essa sessão ordinária. E coloco em discussão a ata 034/2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada por unanimidade. Passaremos a leitura dos expedientes do Executivo Municipal, de terceiros e de vereadores. Com a palavra o secretário designado. Correspondência do Executivo, ofício 550/2015. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência nessa oportunidade, eles encaminharam anexo a cópia do ofício 052/2015 do FAPET em atendimento ao pedido de informação 183/2015, vereador Nelson. Atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Ofício 550/2015, senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência nessa oportunidade, vimos encaminhar anexo a cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em relação à indicação 130/2015 do vereador Jefferson, em relação ao pedido de providência 189/2015 da vereadora Roseli, ou sim quanto ao pedido de providência 192/2015 do vereador Valmir. Comunicamos que a Secretaria, assim mencionada, entrou em contato com a Corsan, a qual havia realizado conserto no local, danificando o asfalto, e a mesma informou que fará os reparos com a maior urgência. Complementamos que a informação de que o local em questão foi federalizado e pertence à União, ficando o município em possibilidade de fazer reparos na via. E por fim, em relação à indicação 136/2015 do vereador Jefferson, informamos que o município está estudando uma forma de solucionar o problema em questão. Atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Ofício 553/2015. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência nessa oportunidade, vimos encaminhar anexo cópia do memorando 032/2015 do secretário municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade em relação à indicação 132/2015 do vereador Horizon. Atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Ofício 555/2015, senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência nessa oportunidade, vimos encaminhar anexo cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação e atendimento ao pedido de informação 189/2015, vereador Horizon. Atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Ofício 556/2015, senhor presidente, senhores vereadores, dirijo a Vossa Excelência para encaminhar-lhes o uso da prerrogativa que me conferido pelo artigo 143, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, o anexo projeto de lei que abre regra adicional suplementar na presente lei orçamentária no valor de R$500 mil e da outras providências, a fim de ser submetido e apreciado por essa Casa nos termos do artigo 111 da Carta Municipal. Atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Projeto de lei 042/2015, abre decreto adicional suplementar na presente lei orçamentária no valor de R$500 mil. Expediente terceiros, ofício 487/2015, assunto ordem bancária R$219.375, aquisição de patrulha agrícola mecanizada, Secretaria do Produtor Rural e Cooperativismo, Ministério da Agricultura. Senhor presidente, informamos Vossa Excelência que foi emitida anexa à ordem bancária em favor da Prefeitura de Triunfo pelo Ministério da Agricultura, tendo por objeto a aquisição de patrulha agrícola mecanizada no valor de R$219.375. Registro que os recursos de R$219.375 têm origem do programa ao pequeno e médio produtor agropecuário do Ministério da Agricultura no Orçamento Geral da União 2013, que foi objeto de indicação por mim em favor do município de Triunfo. Atenciosamente, Caio Rocha, secretário do Produtor Rural e Cooperativismo, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Emenda modificativa
01 ao projeto de lei 041/2015, que denomina o cemitério da localidade de Passo Fundo e 4º Distrito de Triunfo do cemitério municipal Ondina Alves de Abreu. Modifique-se na emenda do projeto e no artigo 1º, onde se lê Ondina Alves de Abreu, leia-se Ondina Alves de Carvalho. Justificativa: o nome que foi apresentado trata-se do nome de solteira da dona Ondina, e conforme atestado de óbito e certidão de casamento, o nome correto seria Ondina Alves de Carvalho. Tal modificação se faz necessária, já que na lápide do túmulo da dona Ondina, que está sepultada no cemitério de Passo Fundo, consta o sobrenome de Carvalho, e uma vez esse projeto aprovado com o nome de solteira, e caso o executivo venha colocar placa com o nome do cemitério, ficaria diferente do que consta na lápide. Vereador Zé Valério, proponente. Justificativa: orçamento, a emenda à lei orgânica municipal, orçamento participativo, emenda à lei orgânica municipal 021/2015. A apresentação da presente proposta de emenda à lei orgânica municipal tem por objetivo proporcionar à população de Triunfo maior participação na discussão das prioridades, visando a elaboração das leis orçamentárias na forma de audiência do orçamento participativo. A administração pública deverá instituir a gestão do orçamento participativo do município de Triunfo, instrumento de participação popular que visa permitir à sociedade participação direta na elaboração das leis que tratam do orçamento público e de consulta sobre as diretrizes para a aplicação de seus recursos financeiros, a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. De iniciativa do chefe do executivo municipal, contará com ampla participação dos cidadãos através do mecanismo do orçamento participativo, para que a presente proposta de emenda à lei orgânica não se torne inconstitucional, será encaminhada oportunamente ao prefeito municipal indicação por teto de sugestões visando a realização das referidas audiências públicas de forma regionalizada no centro, bairro e loteamento, visando contemplar toda a população. Proponentes: vereador Teodolino Freitas de Saco, autor, e vereador Jefferson, vereador Nelson e vereador Horizon, apoiadores. Emenda à Lei Orgânica Municipal 021/2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 123, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e promulga a seguinte: emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º, o parágrafo 6º do artigo 186 da Lei Orgânica Municipal passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A transparência será assegurada através de gestão do orçamento participativo, que fica institucionalizado no município como instrumento de participação a ser efetivado através da realização de audiências públicas na fase de elaboração das leis orçamentárias. Inciso 2º, através de audiências públicas na sede do município durante a fase de discussão da lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Expedientes vereadores, indicação que o executivo municipal, através da secretaria competente, coloca a iluminação pública em frente à propriedade do senhor João Carlos Ianzer, na entrada da lomba da Eufrásia, próximo à BR-386, e em frente à chácara Santa Rosa, de propriedade da senhora Amália Ianzer, também na estrada da lomba da Eufrásia, Passo do Rio, 2º Distrito de Triunfo. Justificativo: nos locais indicados não há pontos de iluminação pública, o que os torna os mesmos muito escuros, pondo em risco a integridade física desses moradores à noite, quando algum estranho chega até essas propriedades,
ou no desembarque do transporte coletivo e escolar. O senhor João Carlos comentou que devido à escuridão já teve furto de gado na sua propriedade. Vereador Lino, proponente. Está em discussão a indicação 137/2015 de autoria do vereador Lino. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada por unanimidade. Requerimento que seja enviado aos familiares de Pedro Alves Macena, votos de profundo pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de outubro do corrente ano. Vereador Valmir. Requerimento que seja enviado votos de profundo pesar aos familiares de João Elias Machado pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de outubro do corrente ano. Vereador Valmir. Estão em discussão os requerimentos 057 e 058/2015 de autoria do vereador Valmir. Senhor presidente, eu peço a discussão de todas as bancadas. Todas as bancadas, senhor presidente. Está em votação os requerimentos 057 e 058/2015, aprovados por unanimidade e serão encaminhados em nome de todas as bancadas com assento nessa casa. Requerimento, o vereador que subscreve requer que seja ouvido plenário da Casa Legislativa e, uma vez aprovado, que seja realizada a sessão descentralizada, conforme prevê o artigo 138 do Regimento Interno, a localidade de Vendinha, 4º distrito deste município, de preferência no mês de novembro de 2015, em data a ser combinada com o patrão do CTG Estância da Vendinha e o presidente da Câmara, vereador Lino, requerente. Está em discussão o requerimento 059/2015 do vereador Lino. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação que seja informada esta Casa, juntamente com a Secretaria competente, o valor das contas de luz de todas as secretarias de todo o município, para fins de fiscalização, vereador Valmir. Pedido de informação que seja informada esta Casa, juntamente com a secretária competente, o valor das linhas telefônicas das secretarias do município, para fins de esclarecimento e fiscalização, vereador Valmir. Os pedidos de informação de número 191 e 192/2015 do vereador Valmir serão encaminhados ao Executivo Municipal. Pedido de providência que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o conserto em caráter de urgência do acostamento da TF10, localidade Passo Fundo, junto à parada de ônibus que fica em frente à casa do senhor Oneide Campos. Justificativa: trata-se de um conserto em caráter de urgência, visto que moradores da localidade utilizam a referida parada e, com as inúmeras chuvas dos últimos dias, a danificação do acostamento possibilita a parada de ônibus para o embarque e desembarque dos passageiros, podendo causar acidente e pondo em risco a segurança dos munícipes. Vereador Jefferson. Pedido de providência: solicita a construção de Cruz das Almas ou Cruz Mestre ou reforma aqueles que já houverem em todos os cemitérios municipais, a saber, cemitério do Benfica, do Passo Fundo, Gil, Coxilha Velha, Piedade, do Barreto, do Pontal, General Neto, Paz Santa Cruz, do Centro e da creche. Justificativa: por se tratar de um período normalmente chuvoso, torna-se extremamente dificultoso o acendimento de velas para homenagear os mortos, conforme costume arraigado no povo triunfense. Vereador Teodolino. Pedido de providência: solicita serviço de cabine e recolhimento de lixo e o entulhos de todos os cemitérios municipais, a saber, cemitérios do Benfica, Passo Fundo, Gil, Coxilha, da Piedade, do Barreto, do Pontal, General Neto, Paz Santa Cruz, do Centro e da creche. Aproximando-se os dias finados e todos os santos, ocorre grande visitação aos cemitérios e o escopo de homenagear os entes queridos falecidos, e estando os respectivos sem a devida manutenção, causa mal-estar aos visitantes e transmitindo sensação de desleixo
quiçá de desrespeito, vereador Teodolino. Pedido de providência, que seja providenciado junto à Secretaria competente a limpeza e pintura nos cemitérios municipais. Na próxima semana é dia de finados, pois vem diversas pessoas de outros municípios visitar nossos entes queridos, vereador Valmir. Pedidos de providência de número 206/2015 do vereador Jefferson, 207 e 208 do vereador Teodolino e 209 do vereador Valmir serão encaminhados ao Executivo Municipal. Passaremos ao grande expediente. Eu gostaria de convidar a vereadora Cátia para assumir os trabalhos para que eu possa manifestar. Com a palavra, o vereador Valério. Senhora Presidente, senhores vereadores e comunidade que mais uma vez nos assistiram, eu venho a essa tribuna para tratar especificamente de dois assuntos. Um deles é pedir a vocês, vereadores, o voto para que seja aprovado um projeto de lei de minha autoria que denomina o cemitério do Passo Fundo, na localidade de Passo Fundo. Cemitério que, a partir do momento que nós aprovarmos essa lei, passará a ter o nome de Ondina Alves de Carvalho. E eu quero fazer um relato aqui quem foi Ondina Alves de Carvalho para pedir o apoio de vocês para isso. Nascida no dia 21 de janeiro de 1923, no quarto distrito de Friúma, de Passo Fundo, casou-se com Manuel Correia Neves, com quem teve 3 filhos: o Newton, o Jorge, já falecido, e a dona Laís. Ficou viúva aos 25 anos e, com seus 3 filhos pequenos, começou a fazer palha de milho para vender, para fazer o cigarro dele. Vendia frutas, tinha uma horta e criava galinhas. Aos 29 anos, iniciou o trabalho de zeladoria no cemitério municipal de Passo Fundo, exercendo as funções de limpeza em geral e atendimento ao público, 24 horas por dia. Aos 31 anos, casou-se novamente com Pedro Carvalho Belíssimo, ficando novamente viúva aos 57 anos. Dedicou sua vida a manter a família unida, era muito religiosa, benzedeira e parteira na localidade. Permaneceu na função de zeladoria até 1983, quando se aposentou, porém continuou a exercer a profissão até 2013. Em 2014, teve isquemia cerebral, ficando acamada por 6 meses e vindo a falecer no dia 29 de setembro de 2014. No seu funeral, prestaram uma última homenagem a essa senhora, muitas pessoas, e deu para ver o quanto, quem esteve lá, o quanto ela era bem quista, pelo número de pessoas que foram lá prestar a sua homenagem. Então eu quero pedir a vocês que seja aprovado e por unanimidade o nome desse cemitério. E o segundo assunto que me traz essa tribuna é os comentários, às vezes maldosos, que fazem a respeito dessa casa, a respeito do trabalho dos vereadores. Quando foi aberta uma CPI aqui nessa casa para investigar o caso das patrolas, e na época era um membro da CPI, o vereador Guilherme era presidente, o vereador Horizon era relator, e eu, o vereador Jefferson e o vereador João Batista eram os demais membros componentes da CPI. E desde então, eu posso assegurar, o trabalho foi feito com total transparência e lisura. Depois, em virtude do afastamento de 2 vereadores, assumiu o vereador Nelson e a vereadora Cátia. E novamente deu a continuidade naquele trabalho isento. Quando eu assumi a presidência da casa, eu também tive que me afastar e o trabalho continuou isento da mesma forma. E eu não admito, eu vou dizer para vocês, eu não admito, eu acho que política é uma coisa. Agora, ir para a rua dizer que A ou B está com má fé, as pessoas que quiserem dizer isso, que peçam o relatório final
dessa CPI. E no que nós nos embasamos, e aqui eu quero fazer parabenizar o vereador Horizon pelo trabalho incansável dessa relatoria dessa CPI. Porque quando a gente foi se embasar para nós não termos mais um gasto aqui nessa casa, nós fomos lá no fórum e pedimos ao juiz da comarca local, que havia nomeado o perito Carlos de Santos, para que nós pudéssemos usar o mesmo laudo que a justiça vai se embasar para dar a sentença, nós usássemos aqui na CPI dessa casa. Então, a qualquer que seja, não interessa, qualquer um dos 11 vereadores que está aqui dentro é comprometido com a seriedade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem um comentário maldoso a respeito da relatoria dessa casa na pessoa do vereador Horizon, e eu não admito esse tipo de coisa. A pessoa que quiser usar isso politicamente ou quiser usar de outra forma, não façam isso. Porque enquanto eu estiver aqui com assento dessa casa ou na presidência dessa casa, eu vou defender qualquer que seja, dos outros 10 vereadores, porque eu sei do trabalho sério que cada um está fazendo aqui. Então não façam isso. Vou pedir para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida do trabalho dessa CPI, que vá ao Ministério Público e represente. Se alguém achar que a CPI foi mal intencionada. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, caros vereadores, comunidade que se faz presente. É lamentável isso, viu, Valério? Eu agradeço a manifestação, senhor presidente, mas é lamentável nós, e digo nós aqui em nome de todos os vereadores, nós estamos dando um grande exemplo para a nossa cidade. Já foi dito aqui com relação às diárias, aquilo que nós evoluímos. Nós sabemos tudo que já passou a nível de imprensa com relação à nossa cidade, sempre está pautada nisso. Isso não é divulgado. Isso não tem precedente. Eu disse para vocês aqui, eu fiquei com muito orgulho da nossa cidade ter ficado lá atrás, já o ano passado, e esse ano também vai acontecer isso. E a gente vê um trabalho sério, aonde houve a participação das comissões, da comissão ali, onde participou mais de um vereador, e eu era o relator. E eu digo para vocês, saliento uma situação que aconteceu comigo nesse final de semana, a pessoa criticando isso tudo, Deus não viu o relator. E digo para vocês, com orgulho, foi um trabalho muito árduo, onde demandou uma série de reuniões, inclusive com o juiz, onde aqui teve mais de um juiz que permaneceu, mas vou me reportar aquilo que é importante até as pessoas saberem, pessoal. E aí digo para vocês, no dia 14 foi apresentado nessa casa o relatório, e foi aberto um prazo, onde qualquer um dos vereadores poderia se manifestar contrariamente ao relatório. Está lá todo o processo, todos os volumes, onde cada um podia discordar da opinião do relator, que sou eu. Correto? Aonde que nós fundamentamos o relatório? E aí digo para vocês, se a comunidade, se a nossa cidade, ou a classe política está desgostosa do prefeito que está em exercício, não é com base na CPI, pessoal. Não poderia se fazer um julgamento político da administração que se possa. Aqui é um julgamento técnico, até para vocês entenderem, a população, e ser um comunicador disso, são engenheiros, pessoal. São engenheiros que estudaram de 5 a 10 anos para ter condições de ser um perito judicial. Não é qualquer um que vai lá e assina e faz um laudo técnico com relação a uma compra que tem repercussão para todos nós. E vou pegar aqui os 2 laudos que fundamentaram o meu relatório. No primeiro diz assim, engenheiro mecânico, tá? Carlos de Santos, conclusão. No contexto de exame geral de componentes, a máquina mostra estado de nova. É a íntegra da conclusão do engenheiro. Segunda perícia, engenheiro mecânico, perito judicial. Conclusão, de acordo com os critérios selecionados para examinar as 2 máquinas motorniveladores, o estado atual delas são de novas. E aí digo para vocês, o meu relatório se fundamentou na parte técnica.
E eu quero fazer um exercício com vocês, que quando eu era criança, meu avô me citou um exemplo que aconteceu com ele em São Paulo. Ele teve que morar em São Paulo lá e dividia um quarto com um professor de português, que era jornalista, e o cidadão comum lá, quase semi-analfabeto. E lá pelas tantas se debatia alguma circunstância, alguma análise com relação a uma palavra ou um contexto, e havia aquela discussão, porque o cidadão era ferrenho no debate. E o jornalista, o professor de português, pegava o dicionário, pessoal, pegava o dicionário e falava: ó, o dicionário está dizendo isso, tudo que eu te disse está no dicionário. Sabe o que o semi-analfabeto dizia? O dicionário está errado. Então, nós temos que separar as pessoas que estudaram para dar um laudo pericial. Digo para vocês, eu teria muitos motivos políticos para dizer que essas motoniveladoras são usadas. Muitos motivos políticos. Vocês que participam aqui assiduamente da segunda-feira somos mais opositores dessa administração, mas não sou leviano de acusar sem estar aqui. E aí faço um reparo que muitas vezes podem, se as pessoas não forem atentas àquilo que a gente diz na tribuna, vão dizer que eu, ou a Roseli, ou alguém que se manifestou aqui com relação a, durante o processo de averiguação disso, mas eu digo para vocês, se a gente for olhar lá na cópia da ata, vocês vão ver que eu digo assim, ó, conforme a perícia da sindicância, diz São Pérez. E era o que nós tínhamos até aquele momento. Até aquele momento, pessoal, quando nós nos manifestávamos aqui a respeito dessas motoniveladoras, era a perícia única que nós tínhamos era aquela. E veio mais duas que contrariavam aquela primeira. E nós temos que ter a nobreza e a grandeza de chegar aqui e dizer, ó, são novas, pessoal. E eu digo para vocês aquilo que eu falei na rádio, aqui já disse, fico muito feliz disso, porque nós não ficamos pautados naquilo que a gente falou a nível de diárias. Não, compramos, é nova, então tá. E vou dizer para vocês, o juiz do direito vai se amparar no laudo, pessoal. Não vai se basear na opinião de A, B, C. Nós não somos engenheiros. E aí, peço que vocês transfiram isso para a comunidade, até para a gente não se deparar com as situações que o presidente verificou, que vão se usar isso politicamente para denegrir a nossa imagem. Aqui não tem, até onde eu sei, não tem nenhum vendido aqui. Eu, principalmente, de maneira alguma vocês vão ver o meu partido fazer coligação com essa administração. Afirmo para vocês, e as pessoas que me conhecem, na minha intimidade, sabem que depois que eu digo, eu não volto atrás. Digo para vocês, o PMDB não vai me procurar para fazer coligação. Já sabe, já me conhece, sabe a minha trajetória. Eu não mudo depois de afirmar isso. Então, peço que vocês transfiram isso para a comunidade, as pessoas tenham um pouco de respeito pelo trabalho sério que a gente tem desempenhado aqui. A Câmara de Vereadores tem se demonstrado, dentro dos problemas que a nossa cidade está enfrentando, uma esfera que tem sido proativa para melhorar as condições que a cidade vive. E a gente fica muito chateado com isso, mas nós não vamos se abater nesse sentido. Hoje é um dia de festa, porque aqui nós vamos homenagear pessoas que levam a nossa cidade para entre fronteiras, pessoas que aqui se dedicam, e aqui é um momento de festa. Não vamos se agarrar nisso, vamos batalhar pelo nosso triunfo, e muito obrigado. Passaremos à ordem do dia e eu coloco em primeira discussão a emenda à Lei Orgânica Municipal, emenda 021/2015, que é a emenda que muda o parágrafo do artigo 1º, parágrafo 6º do artigo 186 da Lei Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A transparência será assegurada através da gestão do orçamento participativo que fica institucionalizado no município de Triunfo como instrumento de participação a ser efetivado através da realização de audiências públicas na fase de elaboração das leis orgânicas.
Item 2, através de audiências públicas na sede do município durante a fase de discussão da Lei de Diretriz Orçamentária do Orçamento Anual. Está em primeira discussão a emenda à Lei Orgânica, emenda número 021. Não havendo quem queira discutir, nós temos a obrigatoriedade de formarmos uma comissão especial. E essa comissão tem que ter no mínimo 13 e no máximo 5 membros. E eu gostaria de, como nós temos 5 bancadas diferentes, que cada líder indique o seu. Vereadora Kátia, senhora, bancada do PR, vereadora Kátia, vereador Teodolino, bancada do PT, vereador Jefferson, bancada do PDT, vereador Horizon, do PSDB, e eu consulto a minha líder da bancada do PDT, quem ela indica. Senhor presidente, eu represento a bancada do PDT. Errei? Me desculpe, mas seja bem-vindo. Me desculpe, vereador, mas seja bem-vindo. As portas estão abertas. Senhor presidente, bancada do PDT, o vereador Nelson. Então ficou formada a comissão especial com o vereador Nelson, vereador Horizon, vereador Jefferson, vereador Teodolino e vereadora Kátia. Também está em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei 041/2015, que denomina o cemitério da localidade de Passo Fundo, 4º Distrito de Triunfo, de cemitério Ondina Alves de Carvalho. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a emenda em votação. Aprovada por unanimidade. Também, segunda discussão, o projeto de lei 037/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Triunfo para o exercício financeiro de 2016. Está em segunda discussão o projeto 037. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada por unanimidade. E é bom a gente fazer a colocação que esse projeto já está sendo aprovado com as devidas emendas. Está em discussão também o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 038/2015, que denomina a praça da localidade de Porto Batista. Parecer esse que a Comissão de Justiça e Redação emitiu, que após a análise do projeto citado, o relator chegou à conclusão de que o mesmo não está apto para tramitar em plenário, uma vez que a referida praça não existe formalmente, já que o próprio vereador autor do projeto diz na sua justificativa que a administração prometeu construí-lo em breve e também não houve comprovação de que essa área do município seja do município, não cabendo denominar a área particular. Sendo assim, o relator sugere que o projeto seja arquivado, mas eu coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo quem queira discutir, então, em votação, aprovado por unanimidade. E com isso o projeto 038 fica arquivado. Também em segunda discussão, o projeto de lei 040/2015, que abre crédito adicional suplementar na presente lei orçamentária no valor de R$2.401.000 e da outras providências. Presidente. Com a palavra, a vereadora Kátia. Esse projeto entrou na casa semana passada e tem sido frequente essa nossa preocupação em cada projeto que chega, principalmente na suplementação de verbas. Chegou aqui, acho que no início do mês, onde a verba era retirada da escola e foi bastante debatida, inclusive pelo colega, o vereador Birajara,
E nós tivemos essa explicação, por que a verba estava sendo retirada da reforma da escola. E aqui, nesse projeto, tem verba sendo retirada da aviação, onde todos nós recebemos tantas queixas da situação que se encontra, das condições que se encontram nas nossas estradas. Então, eu acho que nós temos que ter mais explicação a respeito dessa verba que está sendo tirada da manutenção das estradas. E a vereadora Rita colocou também que ia fazer alguns pedidos por escrito em relação a uma verba também que está sendo retirada da Secretaria de Saúde. Não sei se ela já recebeu por escrito esse relatório. A palavra é vereadora Rita. Vereadora Kátia, o vereador Horizon, hoje na reunião de pauta, trouxe algumas situações referentes a essas solicitações e com elas a da saúde. Mas eu não pude me fazer presente à reunião de pauta e em vista disso eu peço a vista desse projeto. Já coloco o seu pedido de vista em votação, só quero o vereador Jefferson Paes. Só gostaria também de, com relação a esse projeto, fazer um comentário. E o vereador Horizon hoje colocou na reunião de pauta a sua preocupação, foi buscar informações junto à Secretaria de Governo e, sem combinarmos, né, vereador Horizon, eu e o vereador Teodolino fomos buscar também informações junto à Secretaria da Fazenda, em que as informações bateram e realmente são condizentes com o que está no projeto. Então a gente buscou essas informações para que pudesse ter um melhor subsídio para a votação. Secretarias diferentes, secretários diferentes. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rita. Deixar aqui claro, então, que 300 mil será para medicamento, incluindo os mandatos judiciais, 300 mil para internações em outros hospitais, incluindo convênios do nosso município com outros hospitais, para o raio-x e para a radiografia. E aqui hoje, conforme o presidente colocou na tribuna, e eu quero parabenizar ele, a questão das redes sociais e outras intervenções, a gente acompanha na medida do possível e tira das redes sociais informações que realmente vão nos possibilitar dar um retorno para a comunidade. E hoje, um advogado da nossa cidade colocou a sua angústia quanto a um paciente dele que está passando por uma situação muito complicada e que ele solicitou, então, através do mandado de segurança, a questão para segurar a medicação. Eu espero que dentro desses 300 mil esteja contemplado esse paciente que está passando por leucemia e a medicação é muito cara e, pelo que foi colocado e relatado pelo advogado, parece que esse processo está parado na Procuradoria do município. Então, claro que a gente sabe da angústia de um paciente que está passando por uma doença dessas e quando eu vejo aqui que tem mandatos judiciais, vereador Jefferson, vereador Teodolino, eu espero que esteja incluído aqui o tratamento dessa pessoa que está necessitando dessa medicação. Muito obrigada. A palavra, vereador Teodolino. A minha preocupação é o seguinte, também com a saúde, né? A saúde não se pode esperar, né? Como nós não teremos sessão a semana que vem, se nós não votar isso de hoje, essas pessoas vão ficar esperando. Será que elas vão ter tempo para esperar? Também, grande parte desse recurso aí é para pagar as empresas que prestam serviço no município. A gente sabe que as coisas são difíceis para todo mundo. Essas pessoas precisam receber o salário. E o município tem que ter dinheiro para pagar esse salário. Então, a minha preocupação é com essas pessoas que dependem desse salário. E se nós, vereadores, não aprovar isso aqui, a gente vai colocar grande número de famílias do nosso município aí sob o risco de não ter salário. Com a palavra, vereador Jefferson. A minha intervenção também vem ao encontro do que o vereador Teodolino coloca, visto que nós não teremos sessão semana que vem, na próxima, para o dia 8. Então,
esse tipo de situação terá que ficar talvez aí por 15 dias no aguardo. Então, talvez votássemos hoje o projeto, teríamos já essa situação de discorrer a casa. A palavra continua à disposição. Não havendo quem queira mais se manifestar, eu coloco em votação o pedido de vistas da vereadora Cátia. Aqueles que concordarem, que rejeitarem, se levantem, que concordarem, permaneçam como estão. Eu acho que vocês não vão entender. Quem concordar com o pedido de vistas, permaneça como está. Quem não concordar com o pedido de vistas, se levante. Eu acho que deveria. Vamos colocar da seguinte forma: quem concordar com o pedido de vistas da vereadora Cátia, fica como está. Quem não concordar, que se levante. Só o vereador Teodolino, então, não concordou com o pedido de vistas. Então, foi aprovado o pedido de vistas da vereadora Cátia por 3, 6, 9 votos a 1. Senhor presidente, eu acho que tenho que deixar claro para as pessoas que estão aqui que essa questão desse paciente não está dependendo de valor que está incluído aqui. Esse projeto, esse pedido está na Procuradoria do município, inclusive foi questionado por que a Procuradoria tinha que avaliar questões jurídicas. Então, não é a questão do valor, é a questão desse trâmite que está na Procuradoria avaliando uma questão médica. Eu tenho outra informação. A informação que eu tenho é que essa rubrica foi aberta para a compra desse medicamento. A informação que eu tenho é essa. Tá. Mas, de qualquer forma, o pedido de vista da vereadora Cátia foi aprovado. Não tem que ser feito. Também, em segunda discussão, o projeto de lei 041/2015, que denomina o cemitério da localidade de Passo Fundo, 4º Distrito de Triunfo, de cemitério municipal Ondina Alves de Carvalho, já com a emenda modificativa. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto de lei já com a emenda 041/2015 em votação. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei 042/2015, que abre crédito adicional suplementar na presente lei orçamentária do valor de R$500 mil e dá outras providências. Primeira discussão o projeto 042/2015. Com a palavra, vereador Teodolino. Essa suplementação orçamentária de 500 mil aqui, eu acho que essa aqui nós temos que aprovar pelo seguinte: tem um item ali que é R$50 mil, que é para a compra da semente de milho para os agricultores. Todo mundo sabe do que a gente está passando no município aí, só não no município, no estado todo, essa questão das intempéries do tempo. E a semente de milho que a prefeitura comprou já foi toda em poucos dias, já foi tudo. E a gente pretende suplementar 25%, pegar na mesma compra ali, usar a lei de licitação, pegar mais 25% daquela semente para passar para os agricultores, aqueles que terminam na ilha, aqueles que perderam a roça melancia, que vão querer plantar. Então, no que me toca na questão da agricultura, ali eu quero explicar a importância de nós, mais uma vez, falando, como a semana que vem a gente não vai se reunir,
os prazos vão passar e a gente não vai, a conta lá não tem dinheiro suficiente para a compra dessa semente. Então, por isso a importância da gente aprovar isso aqui hoje. Continue. A palavra, Mas para isso nós temos que interromper a sessão para discutir. a palavra, vereador Jefferson. Eu me solidarizo com o vereador Teodorino com relação a esse projeto, visto a sua necessidade de urgência, no caso que nós temos até dia 8, eu acho que vai ficar curto para a aprovação. Então, por mim não teria problema nenhum interromper essa sessão para darmos esse parecer e votarmos ainda hoje. Com a palavra, vereador Luizão. Senhor presidente, até para nos relembrar de alguns conceitos que nós estabelecemos, a partir desse ano, que uma seria de não interromper a sessão por 10 minutos. Isso a gente conversou anteriormente quando foi para definir a pauta, e eu mesmo manifestei, até fazendo um reparo, retrocedendo um pouquinho do que tange a pedido de vistas, até para a população entender que nós, vereadores, também nós não íamos obstruir o pedido de vistas, porque isso é um fundamento da democracia. Se algum vereador tem dúvida com relação ao projeto, é dado a ele o direito de buscar esses elementos. Por isso, na nossa grande maioria, não se manifestou contra o pedido de vista da vereadora Cátia por isso. E aqui, entendi também que fazer a interrupção de 10 minutos para que esse projeto seja apreciado seria contrário, mas dentro da manifestação, e principalmente semana que vem não haverá uma sessão, eu me rendo a esse pedido dos vereadores e acato o pedido de 10 minutos de interrupção para apreciação e voto. Eu consulto os demais vereadores se concordam ou não com a palavra do vereador Birajara. Uma colocação para colaborar aí. Se nós resolvêssemos fazer essa nossa sessão na terça-feira, o mês que vem tem 5 segundos. Nós contemplaria nessa questão de fazer na última segunda do mês. Mas se nós, devido a esse problema de saúde que os colegas colocaram aqui tem a respeito do projeto, do pedido de vista da colega Cátia, talvez se nós, de consenso, chegássemos a essa conclusão de fazermos a sessão na terça-feira. Como foi de consenso lá no corredor, a hora que a gente conversou, por mim não teve problema, só que a gente havia conversado e foi, mas eu estou favorável. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Rita. eu sei que já tinha sido estabelecida essa questão da próxima sessão, mas eu acho que tem todo um sentido, são 2 projetos importantes, né? E eu acho que a vereadora Cátia vai poder buscar mais informações sobre esse, que ela ficou com dúvidas, e a gente já pode votar, porque tem uma questão de saúde e também essa questão aqui da agricultura, que eu acho que tem que ser feita essa sessão na terça. Palavra do vereador Jefferson. Eu iria, na realidade, fazer uma sugestão até para uma sessão extraordinária ainda quarta-feira dessa semana. Eu iria me comprometer em trazer o secretário de Finanças, o Darcy, para votarmos quarta-feira de manhã esse projeto que eu acho que ainda se esperava para outra semana. Talvez a sessão não possa ser na terça, na quarta, que daí nós verificar a possibilidade. Então, se pudesse ainda marcarmos talvez uma sessão extraordinária para esta quarta-feira, vendo a necessidade que a vereadora Cátia tem de maiores informações, eu me comprometo em trazer o secretário de Finanças para digerir essas informações. Palavra do vereador Roseli, pela ordem. Não, eu concordo, eu acho que são 2 assuntos de extrema importância e nós não podemos esperar para o dia 8 de maneira nenhuma. Vereador Nelson. Boa noite, senhor presidente. Na verdade, eu quero avisar os colegas que na quarta-feira eu não estarei aqui. Eu acho que até que para a gente, que nem falou o vereador Bira, de repente, na terça-feira e que vem, desce em 2 comissões, entende? O 0 e 42, e aí nós já votamos tudo na quarta-feira. E na terça-feira. Eu quero lembrar o senhor, vereador, se, claro que, evidentemente, mas se for uma sessão extraordinária, o senhor não perde nada dos seus vencimentos, nada. Aí fica a seu critério. Mas, o presidente, eu gostaria de participar. Então, tranquilo, só quero lembrar que...
Senhor presidente, não só para, se houver essa sessão extraordinária ou nova data, daí eu sou contra paralisar 10 minutos. Mas aí vocês vão ter que entrar no consenso, líderes de bancada e me dizer assim. Senhor presidente, A palavra do vereador Birajara. para mim poderia ser na sexta também, não tem problema nenhum. Não, segunda, poderia ser na sexta, se for de consenso. Sexta foi transferido o feriado do dia 28 para sexta-feira. Nós estamos no impasse. Ok. E também tem um outro, a nossa assessoria aqui está nos dizendo que se houver a possibilidade de amanhã sendo convocado na sessão, não precisaria das 48 horas regimentais. Mas daí, senhor presidente, daí para mim analisar e ir atrás dessas dúvidas desse projeto para amanhã, de manhã fica pouco tempo. Eu amanhã às 10 horas tenho outro compromisso. Ô presidente, Vou marcar para terça. e na quinta-feira? Por mim, sem problema. Mas é só, se os líderes entrarem em entendimento, para mim não tem problema Sem nenhum. problema. É só você Bancário do PDT aceita quinta-feira às 10 horas. Quinta-feira às 10 horas. Quinta-feira às 10 horas, fica estipulado. Senhor presidente, quinta-feira às 9 horas, então, na sala de reuniões, o secretário de Finanças estará à disposição para discernir as dúvidas. Tá. Então fique. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Cátia. seria dos dois projetos? Mas sim, pessoal, o projeto. Não tem como. Não está ligado, não. Gostaria que se fizesse presente também o secretário de direção. Certo. Irei fazer o convite também e tenho certeza que ele também estará aqui. Então fica estipulado que serão discutidos os projetos 042 e 0. E o 040, tá? Quinta-feira, a partir das 10 horas da sessão e às 9 horas no sala de reuniões dos secretários. Sempre essas coisas de última hora sempre há um impasse. A Secretaria de Educação fez uma solicitação para quinta-feira de manhã, a partir das 8h30. Eles têm uma reunião agendada aqui nessa casa. Não sei se... Pode ser à tarde. Pode ser quinta-feira à tarde, então sem problema. Preferencialmente, eu gostaria que fosse. Fizemos a reunião com o secretário pela manhã e na primeira hora, tipo 13h30, que eu tenho trabalho logo a seguir. Por mim, pode ser até antes. Tá, quando é que vai ser então, só para nós entender? Aí nós faríamos a reunião com os secretários de manhã, tipo 10 horas da manhã. Quando seria? Quarta? Na quinta daí. Quinta-feira. Na quinta. E depois disso, tipo 14 horas a gente faria a sessão. Não sei se fica bom para todo mundo. Fica estipulado então, quinta-feira, às 10 horas da manhã, reunião com o secretário. E na mesma quinta-feira, às 14 horas, a sessão extraordinária, às 14 horas. Encerrada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoais e a palavra está à disposição. Vereador Birajara. Senhor presidente, os colegas vereadores, comunidade, que mais uma vez nos prestigiam. Venho à tribuna para fazer um relato de uma posse que fui hoje na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de onde foi conduzido um ex-vereador dessa casa, ex-presidente desse Poder Legislativo de Triunfo,
o vereador Antônio Kleber de Paula, assumindo a Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura de Porto Alegre, de onde lá estava também o doutor Maurício, e escutando alguns relatos lá de outros secretários, de outros colegas de trabalho do ex-vereador Kleber, também do prefeito José Fortunati, de onde o seu Kleber goza de um excelente conceito no município de Porto Alegre, pelos vários cargos que já ocupou na administração municipal, também foi secretário de Estado na administração anterior, e a gente, escutando lá, nos causa orgulho, por nós termos um representante de Triunfo conceituado e tendo seu trabalho muito bem feito lá em todos os cargos que assumiu. Então quero deixar um reconhecimento ao meu amigo Kleber e a sua família que lá estava e representando muito bem o nosso município. A respeito das motoniveladoras, vereador João, eu tenho a certeza do trabalho dessa casa com total isenção, foi muito debatido, muito bem conduzido pela sua relatoria e pelos membros que fizeram parte dessa comissão, e fico muito tranquilo, porque essas pessoas que falam aí fora, elas estão atingindo dois poderes constituídos do nosso país, porque nós, além das nossas convicções, nos baseamos num laudo judicial. E será que nós vamos chegar à paranoia aqui em Triunfo de achar que o nosso juiz está comprometido com causa de prefeito A ou B? Eu tenho a certeza que não. Então essas pessoas que andam falando, comentando aí na rua, elas têm que se cuidar, porque além de estar denegrindo a imagem desse poder, está também denegrindo a imagem do judiciário. E eu tenho a certeza que um juiz de direito não iria compactuar com essas coisas se as motoniveladoras não tivessem um laudo, nem o vereador muito bem colocou aqui, de uma pessoa experiente e de um laudo com total confiabilidade. E também quero dizer aos senhores que isso tudo iniciou por boatos maldosos na nossa cidade. E só o povo vai pagar essa conta. Eu já soube através do procurador do nosso município, doutor Jaime, que a empresa já ajuizou uma reclamatória contra o município. Isso vai dar um gasto enorme para o nosso município em termos financeiros, certamente com calúnia e difamação. As prestações todas atrasadas vão ter correções, esses juros absurdos aí que nós vemos todos os dias através da imprensa, isso vai ser tudo aplicado, então o prejuízo vai ser muito grande financeiro para o nosso município. E sem falar no prejuízo daqueles nossos agricultores, vereador Teodorino, do interior do nosso município, que escoaram as suas produções nos últimos anos em estradas em precárias condições, e duas motoniveladoras novas, parada, sem poder melhorar as nossas estradas. Nós que moramos no interior sabemos disso, andamos em estradas ruins por causa de boatos maldosos, que eu também queria pedir que as pessoas ficassem mais cientes, tomassem mais conhecimento das causas. E eu estive ali, só mais um minutinho, e eu estive na entrega das patrolas ali, e eu não teria condições de dizer, a princípio, no dia eu testemunharia que as patrolas eram novas, e realmente depois se confirmou através de laudos técnicos que as patrolas são novas. Então isso tudo vem em prejuízo ao nosso município, ao nosso contribuinte. Também quero comentar uma indicação que fiz há 2 ou 3 sessões atrás, que está me preocupando muito, a questão do reajuste ou da reposição salarial dos funcionários públicos, porque o ano que vem é um ano atípico, é um ano de eleições, então o prefeito, a administração está impossibilitada de, na data base
de que é fevereiro do ano que vem, de dar qualquer tipo de reposição, exceto a inflação do mês de janeiro e fevereiro. Até não coloquei valores que estou batalhando desde daquele período, estou lutando por um abono. E tenho a convicção que o nosso orçamento vai reagir, vai melhorar o ano que vem. Quero deixar um valor aqui para que o Executivo, junto com os técnicos da Fazenda, faça um estudo. Eu tenho a convicção que a Prefeitura tem condições de dar um abono de R$200 a R$250. É uma reivindicação, é o modelo mais justo que eu julgo de dar qualquer tipo de remuneração aos funcionários, porque essa remuneração, quando é percentual, ela acaba beneficiando quem ganha mais. E esse abono de 200 ou 250, no mínimo isso, tomara que o Executivo consiga mais, ela é, na minha concepção, muito justa. São valores acrescidos nos básicos, de quem ganha 10 mil, de quem ganha 2 mil, na minha concepção, um valor muito justo e que o nosso funcionário tem o merecimento. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, secretário, boa noite, comunidade, em especial a dona Irene Furnales, que está hoje aí na nossa plateia, uma pessoa tão querida. Muito obrigada pela sua presença, dona Irene. Bom, eu queria parabenizar a nossa cidade, né, pelos 184 anos de emancipação política, dizer que cheguei nessa cidade com 3 anos, estou com 44, fui morar no bairro do Estaleiro, e desde então, minha família, meus filhos que são triunfenses, a gente tem um orgulho muito grande por essa cidade. E acredito que todos que estão aqui também, filhos ou não dessa terra, porque estamos aqui, vivemos aqui, trabalhamos aqui e lutamos para que Triunfo fique melhor, que seja melhor. E aqui não estou julgando administrador A ou B, legislador A ou B que passou ou não. Eu acho que todos, independente do seu sentido, sempre pensaram num triunfo melhor. Então, nós todos estamos de parabéns pelos nossos 184 anos de emancipação política. Eu quero aqui agradecer, sexta-feira, meu gabinete, nós fizemos o primeiro encontro dos clubes de mães de Triunfo. E agradecer a todas essas mulheres que estavam lá no Benfica, no salão do Benfica, que tem um potencial muito grande, que apresentaram trabalhos, todas elas levaram trabalhos artesanais e fizeram um encontro para que cada uma conhecesse o seu trabalho. Nós tínhamos lá em torno de 80 mulheres, um trabalho que Triunfo tem que ficar acompanhando e conhecendo, porque as nossas mulheres estão de parabéns, as mulheres dos clubes de mães, trabalhos que em qualquer feira, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul ou fora dele, eu tenho certeza que vai fazer a diferença nesses locais. É um trabalho assim que tem o acompanhamento muitas vezes do Senar, tem o acompanhamento de mulheres que saem das suas casas, se reúnem em locais às vezes emprestados, no salão, lá da sua localidade, mas assim, é uma oportunidade de vocês conhecerem o trabalho dos clubes de mães de Triunfo. E eu venho fazendo esse trabalho há 2 anos e eu agora estou vendo o quanto é importante, o quanto é bonito o trabalho das nossas mulheres. Queria agradecer também a Escola Nicolau Luiz Ambor, que fez uma bela apresentação lá para as mulheres, o AMA, que foram voluntárias lá falar sobre saúde da mulher, saúde do homem, enfim, informar as mulheres que estavam lá. Agradecer a presidência do Salão do Benfica, em nome da Martinha, que eu quero agradecer, Marta, pelo acolhimento e tudo que aconteceu lá. Realmente, assim, é encantador o trabalho. E vocês aqui do centro, e toda a comunidade, vai ter oportunidade, porque nós estamos organizando a primeira feira dos clubes de mães de Triunfo, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, no Clube Comercial Centenário, onde a gente vai proporcionar que essas mulheres venham ao centro de Triunfo, mostrem o seu trabalho, e aquelas pessoas que queiram comprar uma lembrança para Natal, vão lá conhecer, e se não comprarem, vão lá conhecer e parabenizar essas nossas mulheres, que fazem um trabalho tão bonito. Também quero parabenizar o senhor Renato,
né, pelo restaurante Camarote, eu não tinha ainda tido a oportunidade de ir lá conhecer, e sexta-feira eu almocei lá com ele. E o Renato, todos conhecem aqui, é uma pessoa especial, uma pessoa humilde, e fez um investimento na nossa cidade muito grande no restaurante dele. Uma comida maravilhosa, um acolhimento às funcionárias. Então eu quero parabenizar o Renato pelo trabalho que ele vem fazendo. Ele está iniciando e eu convido a todos a conhecer o restaurante Camarote, que fica lá na nossa 386, perto da Fortaleza, terra do vereador Lino. É muito bacana, vale a pena a gente ir lá fazer uma refeição. O acolhimento do Renato é uma coisa especial, ele fez lutando lá pelo seu trabalho, pelo seu investimento. E só para finalizar, eu quero dizer que essa questão desse projeto, que tem esse valor da saúde, eu só quero deixar claro, vereador Horizon, que essa questão da procuradoria, eu tenho certeza que nosso advogado aqui, Maurício, também, que acompanha muito isso, Maurício, eu tenho certeza que a procuradoria não está avaliando a questão da compra, né? Eu tenho certeza que deve ser a questão mesmo da rúbrica para comprar esse medicamento. E também nessa quinta-feira, eu acredito que a vereadora Kátia, nós respeitamos, só um momento, presidente, nós respeitamos a vereadora quando ela disse que precisa de mais informações, Kátia, mas eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto, porque nele tem uma situação muito séria que é de vida, e que a gente não pode deixar para trás. Não pode postergar mais, desculpa. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que a gente está na última semana de outubro, dizer para as mulheres que elas não precisam só do Outubro Rosa para fazer seus exames, né? Todos os meses é mês de se fazer um exame, de procurar sempre qualquer alteração que a mulher tenha, procurar um médico. Então, a todas as mulheres, no finalzinho de Outubro Rosa, bem feliz, e não esqueçam dos seus exames. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores. Venho essa tribuna hoje para falar sobre o aniversário do nosso município de Triunfo, como a vereadora falou. Eu nasci e me criei aqui. A gente sou de uma família de 12 irmãos que nasceram nessa terra e a gente sempre lutou muito por essa terra. O nosso município é um município que tem uma história linda. Tivemos alguns problemas que acho que já podemos dizer que ficou no passado, e a gente tem que nos inspirar naquelas pessoas que fizeram bem no município de Triunfo, para que possamos seguir essa caminhada. Já tivemos o Bento Gonçalves, tivemos muitos outros, né? E hoje pessoas importantes vão ser homenageadas hoje. Tem pessoas bem simples da nossa comunidade, até prefeitos, o seu Breno Ferreira e o Chicão, vão ser homenageados, justamente homenageados. E são nessas pessoas que a gente tem que nos inspirar para que possamos construir essa história de Triunfo. Também quero dar parabéns ao Dr. Kleber, que é um cidadão de Triunfo, um cidadão simples, que ainda continua morando no interior do nosso município de Triunfo, lá no segundo distrito, e que hoje é o novo secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre. Dar parabéns à doutora Anitta, que é minha amiga, a gente trabalhou junto bastante tempo ali, e é uma pessoa especial para mim também. Então, dar parabéns ao Kleber, que ele, esse sim, também é uma das pessoas que honram o nome de Triunfo. E hoje, no dia 26 de outubro, eu venho essa tribuna bastante feliz, porque eu tenho um pedido aqui hoje de emenda à nossa lei orgânica municipal para que se implemente o orçamento participativo do nosso município de Triunfo. Já trouxe a assinatura, além da minha, do vereador Gerson, do Nelson e do Horizon. E aí a gente agora na comissão, mais a vereadora Kátia vai fazer parte desse estudo. A gente, como homem público que defende a democracia, eu sempre tive um sonho de trabalhar pela minha cidade. E graças a Deus, os eleitores de Triunfo me deram essa oportunidade que eu possa defender a população de Triunfo aqui nessa Casa Legislativa. E nada melhor para a gente defender o povo
é passar o poder para o povo também. E o orçamento participativo não é um instrumento desse vereador ou do meu partido. Enfim, o orçamento participativo ele tem que ser um instrumento da sociedade, assim como foi criado em 89 na Prefeitura de Porto Alegre, e permanece até hoje. Passou várias administrações, vários partidos. Hoje o PDT que está na administração de Porto Alegre, o Fortunati, e continua o orçamento participativo. No Estado foi criado também com o nome de orçamento participativo, hoje é consulta popular, mas enfim, é um instrumento democrático e que o cidadão passa a ser sujeito e não sujeitado das coisas. Ele vai discutir lá na sua comunidade e com a sua comunidade o que é mais interessante para o seu bairro, para a sua rua, assim, para o nosso município. Depois o prefeito, sendo aprovado isso aqui, o prefeito vai estipular lá um percentual do orçamento. Também a intenção nossa não é de engessar nenhuma administração, né? Isso aqui vai ter um percentual que vai ser discutido desse orçamento que pode ser votado no orçamento participativo. Então, várias entidades do município que sempre chega na hora de votar o orçamento, vem com seus anseios que devem ser colocados para o ano seguinte, podem ser encaminhados via orçamento participativo, em todas as áreas, da cultura, enfim, em todas as áreas que dependem de verba. Então, eu quero agradecer muito aos companheiros aí que foram sensíveis à minha proposta, e só um minuto, e dizer que estou muito feliz de fazer parte desse momento e desse entendimento que tem na Câmara de Vereadores. E também dizer para o Horizon que eu sou solidário a essa questão da CPI das patrolas aí. Eu votei a favor, porque confio no trabalho do Horizon, de toda a comissão, e se nós não confiarmos na nossa justiça, em quem vamos confiar? Então, Horizon, essas pessoas que estão comentando essas coisas na rua deveriam se informar melhor, saber como é que funcionam as leis e baseado em que foi o seu relatório. Leiam o relatório, ele é público, leiam o relatório e depois tiram a sua conclusão. E se for preciso, vão vencer público. Então, mais uma vez, obrigado, e eu acho que esse dia 26 de outubro vai ficar marcado na história de triunfo com a questão do orçamento participativo, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, comunidade que nos assiste. Hoje eu não iria nem usar a tribuna, porque hoje é um dia de festa, nós estamos recebendo aí várias pessoas ilustres que vão ser homenageadas, mas eu quero falar um pouquinho sobre o projeto 040, que também não é só o fato de nós termos um problema de saúde ali, que envolve a vida de uma pessoa. Eu visitei algumas casas em Barreto, no final de semana, e tem muita gente com lonas nas casas aí, aguardando telhas, e neste projeto contempla 50 mil para compras de telha, e me preocupou bastante, porque Barreto, onde eu moro e represento, foi uma comunidade muito atingida. E nós estamos ali, né, no nosso distrito, numa zona de risco, e provavelmente teremos novos temporais, tomara que não, mas... Então eu quero, se fosse amanhã a sessão, eu aprovaria esse projeto sem problema nenhum, no 040, e peço que todos os colegas estudem então, e aprovando sim, desde já tem a minha aprovação, este projeto. Eu gostaria que a vereadora Cátia tivesse o seu tempo e estudasse com bastante carinho o que tem ali, a senhora vai ver o valor de 50 mil para eles, para a população. Também gostaria de dizer, Horizon, que de maneira nenhuma, né, e sabendo que é a tua pessoa, que isso não teria dúvida nenhuma, esse fechamento da CPI. Eu votei justamente por tudo que todos já falaram aqui em relação à justiça, né? Quem sou eu ou quem somos nós de contra um parecer judicial? Então votei e estou bem tranquila em relação a isso e creio que agora teremos estrada sim. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, senhor presidente, boa noite
os demais vereadores, a comunidade que nos prestigia. Só para complementar o que a vereadora Roseli colocou ali, que eu acho importante ressaltar que dentro desse recurso, vereadora, está aí de 50 mil reais, 22 mil reais já estão, já foram utilizados já com o nosso último temporais que ocorreram, e existe uma previsão já com relação a isso, a essas possíveis temporais que normalmente mês de novembro se mostra no nosso município um mês preocupante em termos desses desastres naturais. Então, mais um aditivo para a preocupação de analisarmos esse projeto com carinho e votarmos ele, e tenho expectativa que na quinta-feira ele será aprovado nesta casa. Só para me solidarizar com o vereador Horizon, não tenho dúvida, vereador Horizon, mesmo nós estando em situação ou em oposição, inúmeras vezes discutimos essa CPI de uma forma muito acima de qualquer lado político e sempre buscando a verdade. E eu lembro que quando ainda o vereador Valério era o presidente da comissão, quando nós discutimos se deveríamos ou não contratar um perito pela casa, e chegou-se à conclusão que qual seria a valia diante de um perito judicial. Então acabamos optando, e eu não tenho dúvida que esse trabalho foi um trabalho muito bem feito, muito dedicado, com a contribuição de todos os vereadores dessa casa, inclusive com toda a assessoria dos nossos gabinetes aí. Então gostaria de deixar essa solidariedade para vocês. Boa noite. Primeiramente, fazer um convite, foi vinculado nos meios de imprensa, que vai ter uma audiência pública aqui para se definir o LOA, né, ali, o fundamento do orçamento também, no dia 5 de novembro, às 10 horas aqui, nesta casa. É importante a comunidade participar, para que todo esse trabalho que a gente tem desempenhado durante o ano, dentro dessa legislatura, a gente possa evoluir como cidade, como municipalidade. Outra situação que eu queria dividir com os colegas, talvez não deu para entender, ali teve uma indicação 132/15, com relação a essa situação que a gente, bem ou mal, é um constrangimento, essa condição dessas patrolas, TCPI, sindicância, infrajustiça, isso vai ter um dano enorme para a nossa cidade. Mas eu fiz uma indicação dentro da pesquisa que a gente levantou, buscando elementos em outros municípios, que estão um passo, 2 passos à frente do nosso município. E fiz uma indicação para a prefeitura. E aqui veio uma resposta que foi encaminhada, e o senhor presidente citou, aonde o Mauro faz referência, o nosso prefeito, Mauro Baiano, faz referência ao memorando do secretário de Transportes, Trânsito e Mobilidade, que ele diz o seguinte: pelo presente, conforme solicitado, indicação 132, vimos informá-lo que a Prefeitura Municipal de Triunfo não possui no quadro de servidores nenhum engenheiro mecânico que possa compor a suposta comissão. No município de Gramado também não tem. É um servidor lá que, através de portaria, representa o município para receber os equipamentos que a Prefeitura adquire. Entretanto, salientamos que a decisão de formar ou não essa comissão é de caráter exclusivo do Executivo Municipal. Isso quer dizer o quê? É uma decisão pura e simplesmente do nosso prefeito. Então ele que busca exemplos como eu busquei, para que nós não passemos por esse constrangimento. Porque aquilo que eu já falei na outra semana, em Gramado se recebeu um equipamento lá, uma reta de escavadeira, onde se identificou que não tinha aparência de nova, e foi trocado. Veio uma reta escavadeira nova, e esse exemplo que a gente buscou, Amparo, para nós não viver mais uma sucessão de constrangimentos. De outra parte, também queria dividir com os colegas que aquela situação que eu tanto tenho lutado aí desde o ano passado, para que nós estruturemos o nosso CONDICA, para que esses recursos, através da doação em cima do CONDICA, para chegar a PAI, asilo e outros segmentos da nossa sociedade, foi estabelecido aqui um prazo de 5 dias, porque
eles estão buscando elementos com a Receita Federal para que o nosso contingente esteja apto a receber essas contribuições. Isso aí é um avanço. A gente vem a se somar nessa condição de melhorar as condições da PAI e de tantos órgãos que dependem da nossa municipalidade. Muito obrigado. Boa noite. Não havendo mais quem queira se manifestar, 19h40, declara encerrada a sessão ordinária. Lembro, senhores vereadores, da sessão extraordinária, quinta-feira, às 14 horas. E a próxima sessão ordinária será no dia 9 de novembro de 2015, às 18 horas.